Olá, professores, olá, professoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de textos. Eu sou a professora Camila Mello, sou professora de Educação Física aqui no Espírito Santo, no município de Anchieta. Sou também aluna do mestrado profissional em Educação Física no Polo UFES. Hoje nós vamos para o nosso terceiro e último episódio. Cada episódio eu trouxe um texto que nós realizamos no momento de estudos, junto às professoras que comigo fazem parte da escola pública. Bem, o texto escolhido foi o texto de Marcos Neira, é um autor da nossa área muito conhecido. O nome do texto é Incoerências e Inconsistências da BNCC de Educação Física. É um texto muito curtinho, é um texto muito interessante. Nós lemos e estudamos na disciplina D06 aqui do mestrado, e aí foi um texto proposto, para todos que realizaram mestrado em todos os polos, e aí são 10 polos, por todo o Brasil. Enfim, é um texto muito interessante. Nesse texto que eu trouxe para as professoras, eu trouxe apenas o texto, porque como ele era curtinho, dava tempo da gente realizar toda a leitura. Então, eu não trouxe slides com pontos específicos, como eu fiz nos outros textos. Mas eu trouxe a leitura do texto e o texto impresso para ela, e assim nós fizemos. No final, foram tensionadas algumas questões e nós conversamos sobre o que nós percebemos sobre o texto. O professor Marcos Neira, ele traz as suas impressões sobre o documento e fala do momento tumultuado em que a última versão da BNCC foi construída. Relata também sobre o golpe parlamentar, onde foi realizado aí, nesse momento de golpe, a sua terceira versão e também homologação. Enfim, ele traz algumas análises. A primeira delas, ele afirma que a BNCC pode ser entendida como um retrocesso político e também um retrocesso pedagógico. Ele fala que a BNCC traz algumas taxonomias, ressuscitando princípios aí voltados à técnica revestida por um discurso neoliberal. Então, a sua primeira visão é muito próxima àquela de Siqueira de Dourado que nós estudamos no primeiro momento. O professor percebe que a BNCC, na sua terceira versão, ela ficou pautada em uma pedagogia tradicional. E por conta disso, ela traz competências e habilidades exatamente por estar pautada nesse tipo de pedagogia, que, segundo ele, é um retrocesso. Neira diz que o que sobressai de incoerência nessa BNCC é realmente a concepção de educação física, que de certa forma ele coloca aqui é uma concepção contraditória, uma vez que propõe o caráter instrumental e funcionalista da área, que é materializado no peso concedido às habilidades cognitivas, Ora, nós já sabemos que durante algumas épocas atrás a educação física foi reduzida a aspectos psicomotores. Lembramos aí também de Soares, em 1996, há mais de 20 anos atrás, que também falava dessas pontes que eram o objetivo da educação física. No documento aqui, no caso da BNCC, ele fala que a educação física tem que colaborar com o processo de alfabetização e letramento da criança. Então, há aí uma analogia com esse momento histórico da educação física feito pelo professor também, que fala desse aspecto servil da área em relação a conhecimentos e aprendizagens entendidos mais importantes do que a própria educação física pela interpretação do professor Neira. Esse aspecto instrumental concedido à BNCC, segundo o professor Neira, ele trata de forma que a educação física ela está pouco valorizada porque as habilidades elas enfatizam um peso muito maior aos aspectos cognitivos. E nós sabemos que a educação física, além desses aspectos, ela trabalha também com os signos, com o sentir, com o realizar e com o se movimentar. E aí o professor coloca que é sim um retrocesso se pensar a educação física nessa perspectiva. Sendo assim, Neira fala que a BNCC vai na contramão do que hoje se propõe a educação física contemporânea. E além disso, coloca que nem todas as dimensões de conhecimento
foram consideradas na construção e formulação das habilidades. E aí ele coloca que o documento ele afirma um desenho social injusto, num momento em que nós, professores, deveríamos estar aí preocupados com currículos democráticos e democratizantes. Então, Neira, nesse texto, faz críticas à base segundo as suas percepções. Termina, então, falando que a BNCC não passa de mais uma investida de setores conservadores. E aí, na minha pesquisa, diante disso, eu procurei alguns outros professores que discutem, né, sobre essas intenções políticas e econômicas e sociais que desaguam na BNCC. E aí eu estudei o Bal e o Maynardes. Esse é o livro que eu li, Políticas Educacionais, Questões e Dilemas. É um livro excelente, eu super indico. Fica aí a dica para vocês. É um livro que trata de temas muito profundos envolvendo a educação que antes eu não havia pensado ou estudado sobre. Então fica para vocês aí uma dica desse livro. Desde já eu agradeço, espero que tenha ajudado de alguma forma. Muito obrigada e até a próxima.